Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão alegres dessa manhã? O Espírito Santo está sobre você, porque você foi ungido, diz a palavra de Deus. Eu sei que você pensa que a unção só vem depois que você investe muito tempo, quem sabe, alguém impondo a mão sobre você. Não, você foi ungido no dia em que você nasceu de novo. E a Bíblia fala lá em 1 João 2,27, que a unção permanece. Diga, a unção permanece. Você crê que a unção está sobre você? É tudo uma questão de fé. Você precisa de crer que você é ungido de Deus. E porque você é ungido de Deus, você pode desfazer as obras do diabo, não só na sua vida, mas naqueles que estão perto de você. Você atrapalha as ações do inimigo. Quando você chega, as obras do inferno ganham um problema muito sério. Só a sua presença ali já faz diferença no mundo espiritual. Mas você precisa de crer. Porque ao que tem, mais se lhe dará. Mas aquele que não tem, até o que tem será. Então, esse versículo é um mistério na cabeça de alguns, mas eu aplico ele da seguinte maneira: quanto mais você crê que tem, mais se lhe dará. Quanto menos você crê que tem, menos você vai ter, e até o que tem é removido. Então, tudo depende de você assumir a identidade. Eu sou ungido de Deus, e eu cheguei na reunião da célula, e vai ser uma bênção agora. Amém? Você crê nisso? É muito importante que você creia todos os dias ao sair da sua casa. Amanhã, segunda-feira, saia de casa nesse espírito. Chegue no seu trabalho ou na sua escola. Não sei se já está voltando à aula em algum lugar, mas se estiver voltando, chega como ungido de Deus. Você não precisa falar nada para ninguém. Fale para você mesmo. Hoje é um dia abençoado. Este é o dia que o Senhor fez. Dia de glória, de presença e de favor do céu. Mesma coisa eu digo para você hoje, você não vai embora como você chegou, algo de Deus será acrescentado na sua vida, glória, glória e mais glória, porque nós somos transformados de glória em glória, e o Evangelho é o poder de Deus, você crê nisso? Para todo aquele que crê, de fé em fé. Não é interessante isso? 2 Coríntios 3,18 diz que é de glória em glória. E Romanos 1,16 até o 18 diz que é de fé em fé. Quantos creem para receber glória hoje? Então é preciso também crer. E à medida em que você abre o seu coração para a palavra, algo vai acontecer na sua vida hoje em nome de Jesus. E antes de eu compartilhar a palavra, eu só quero responder. Não, eu vou ler aqui um testemunho. Depois eu respondo uma pergunta. Pastor, a graça e a paz, quero dar um testemunho de algo que aconteceu comigo. Há quase um ano venho tendo uma tribulação, uma causa na justiça, não feita por mim, mas por um filho. A causa é contra você? Bom, contei com a ajuda do pastor Paulo Messias, da Videira da Canaã, em oração, a quem eu sou muito grata. E na oferta para as missões, Deus me tocou num certo valor. Eu estava com pouco dinheiro. No dia o diabo tentou que eu não ofertasse aquela quantia, mas Deus me fortaleceu. O diabo sempre fala de menos. Se você ouviu isso, com certeza é o diabo falando com você, não é? Porque ele quer impedir você de ser abençoado, claro. Recentemente, a questão jurídica foi resolvida para a honra e glória do Senhor. E mais, como não tinha como pagar a parcela do bem que eu resgatei, Deus abriu uma porta de emprego. Estou trabalhando. Talvez você não sabe, eu não sei mesmo, eu já sou da melhor idade. Qual que é a melhor idade? 20 anos? 22? Ou será que é 56? Quando eu tiver 56, eu vou dizer também que é a melhor idade. A melhor idade é aquela que você tem, você não pode ter outra, né? Você não pode ter nem para frente, nem para trás. A que você tem é a melhor. Tudo que Deus te dá é o melhor. Viva com alegria cada fase da sua vida. Tem criança que fica esperando virar adolescente. Já viu criança que quer virar adolescente?
Tem adolescente que quer virar jovem, tem jovem que envelhece antes da hora. E depois tem velho que quer virar jovem. Eu não sei o que é pior. Entende? Ninguém quer viver o momento, né? Viva o momento que Deus te colocou. Não tem nada a ver com testemunho, mas glória a Deus. E ela está na melhor ideia e mesmo assim conseguiu o emprego. Esse é o testemunho. Eu não sei qual a sua idade, mas Deus tem trabalho para todos nós. Porque você vai comer do trabalho da sua mão. Você não vai comer do trabalho do seu filho, nem do seu pai, nem do seu sogro, nem de ninguém. Você vai comer do trabalho da sua mão. Até você que é aposentado, você está comendo o trabalho da sua mão. Ou você pensa que a sua aposentadoria veio do nada. Não, você foi poupando a sua vida inteira e agora você está recebendo do trabalho da sua mão. Amém? Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Bom, deixa eu ver esse aqui. Pastor, bom dia. Por favor, se possível, converse com o pastor responsável pelo estacionamento nesse dia. Oriente o pastor sobre a organização. Ok. Será que eu leio ou não leio? Vou ler, né? Já comecei. O portão estava fechado às 9h30. E depois de 5 minutos, o portão foi aberto novamente e vários carros entraram. Perguntei ao servo sobre o ocorrido e ele me informou que eles estavam contando as vagas. Então, pastor, havia muitas vagas, no mínimo 30. O correto é organizar os carros na entrada para que haja melhor clareza sobre as vagas. Ok, eu entendi a sua angústia. Sua angústia é que como alguém como eu possa ser deixado de fora? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Já ouviu esse ditado? Eu quero dizer para você, eu acredito que tem gente melhor do que eu. Quantos acreditam nisso também? E eu conheço muita gente que é muito melhor do que eu. Não é pouco não, está longe. Né? Se fosse medir santidade de alguns irmãos em milhas, em quilômetros, tem irmão que está na minha frente léguas. Não é? Então, nunca tem essa presunção. A pessoa que diz, pode ter igual a mim, melhor não existe. Então não importa quem disse isso. É um idiota. Entende? Por quê? Porque ele está sacramentando a justiça própria. Porque seja humilde que você ganhe a favor de Deus. Melhor do que está certo é ganhar favor. Entendeu? Quem tem favor vai ter uma casa com 3 vagas para estacionar. Quem não tem favor nem entra no estacionamento, porque não teve. Então, ter favor é mais importante. Agora, deixa eu contar para você uma coisa que está chateado. Eu sei de quem que é a culpa, que eu vou assumir a culpa, é minha. É o seguinte, nós reservamos vagas aqui para os pastores. E aí o que acontece? Quando as outras vagas completam, nossos pastores, porque sabem que tem vaga para eles, chegam atrasados na reunião. Aí o que acontece? O irmão que chegou na hora não pôde entrar, porque não tem mais vaga. Aí ele fica de fora vigiando, quer só ver se alguém vai entrar. Aí de repente, né, pastor Arlan, chega um pastor. Não você. Você jamais, você vem a pé para a reunião, porque ele mora aqui do lado. Aí o que acontece? De repente chega um pastor e entra, e ainda dá um tchauzinho para o servo. Aí o irmão peca do lado de fora, amaldiçoa o pastor, arrebenta o pneu, funde o motor, é um inferno. Por quê? Porque ele acredita que houve acepção de pessoas. Não houve, ok? Mas eu já pedi para o pastor responsável avisar para os pastores chegarem na hora. Eu já pedi para os pastores que chegam atrasados não entrarem. Mas eu acho que é muito dura essa minha regra, porque os pastores às vezes têm um motivo justo para chegar atrasado, não é? Às vezes estava atendendo alguém, teve que fazer um velório, tem muitas razões. Então, isso acaba produzindo a tentação em você, tá certo? Mas não tem acepção de pessoas nesse aspecto, só o pastor. Mas você concorda que o pastor não é bem-vindo em lugar nenhum. Se ele não for bem-vindo aqui, onde é que ele vai ser bem-vindo? Eu tenho uma vaga. Quantos concordam eu tenho uma vaga? Fala a verdade.
Não adianta você ficar amargurado por dentro. Amém. Não, não. Tem que falar com ele. Mas eu chego na hora. Então não tem, apesar que pode acontecer comigo também. A pessoa não vê quem está dirigindo, né? Então, lembra disso. Seja benigno. Se alguém chegou depois da hora, deve ser pastor. Vou responder só mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Pastora Luiz. O quê? Ok. Pastora Luísio, mesmo com todo este conhecimento da graça, crendo que só nos basta crer, desejando viver isso profundamente, ainda é muito difícil colocar em prática, e muitas vezes me pego ainda com pensamentos de merecimento, justiça própria e culpa. Qual a chave para virar isso de uma vez por todas? Poxa vida, você não vai gostar da minha resposta. Eu vou te dizer, o centro da carne é a justiça própria. Está me ouvindo? A carne ama merecer. A carne briga para merecer. A carne fica revoltada quando alguém diz que ela não merece. Então, o centro da carne é o merecimento. E eu te pergunto, a carne desaparece, irmãos? Sim ou não? Não, enquanto você estiver aqui, a carne vai estar aí. Você vai andar com a carne. Então, o que você tem que fazer com relação à carne? Vigiar, ok? Mas o pensamento, a tentação da justiça própria não vai desaparecer, vai continuar aí. A condenação, né, aquele sentimento de acusação do diabo, vai continuar também. Então, você tem que ser um vencedor. Não é ser um vencedor que venceu uma vez e pronto, acabou. Não, nós somos vencedores e vencemos todos os dias. E temos que vigiar para não sermos enredados de novo pelo merecimento que está na nossa carne. Amém? Quando você rejeita a justiça própria, a carne perde espaço na sua vida. E quando a carne perde espaço, o Espírito ganha. E quando o Espírito ganha, você sabe, toda sorte de bênção flui na sua vida. Pastor, nessa semana tivemos uma grande discussão na célula. Uns são progressistas e outros são de direita. O senhor acha que isso é apropriado? O que eu respondo agora? Vamos lá. Presta atenção. Você foi convidado para uma reunião política. E lá na reunião, não importa se é de esquerda ou direita, era uma reunião política. Vai discutir assuntos políticos. Aí, você levanta no meio da reunião para dizer, gente, tem algo para dizer para vocês. Jesus está voltando, mas Ele morreu por cada um aqui, quer te salvar. O que vão fazer com você nessa reunião? Vão te falar, ô fulano, aqui na igreja não. Fala isso na igreja. Nós estamos numa reunião política. Eu pergunto a você, eles estão certos ou não? Sim, você foi para uma reunião política, tenha bom senso, ok? Então é isso que os ímpios fazem, eles te mandam calar e falar noutra ocasião. É muito ruim quando ímpios têm mais sensatez do que crente. E aí eles vão para a célula. Célula é reunião política? Não, célula é reunião do corpo de Cristo. É reunião para compartilhar Cristo. E aí os irmãos querem brigar. Bolsonarista de cá, petista do outro lado. Veja, é preciso alguém levantar e lembrá-los. Estamos aqui para compartilhar Cristo. Entendeu? Você pode acreditar no que você quiser, você é livre, vota inclusive em quem você quiser, ok? Mas não esqueça para que estamos reunidos. Alguém vai me jogar na cara rapidamente que eu já falei aqui no culto contra o progressismo e toda essa visão esquerdista. Falei mesmo. Mas se você participa de toda a reunião, você sabe que eu me arrependi amargamente. Então eu falei, mas não falo mais. Não porque o que eu falei estava errado. É simplesmente porque aqui não é o lugar para eu falar disso.
E como eu não tenho outro lugar onde falar, então eu não falo em lugar nenhum. Mas quando eu subo aqui no púlpito, o Senhor falou comigo, Deus falou comigo algo muito sério. É que as pessoas pensam que o Deus da graça não é severo. Deus é muito severo também. E o Senhor falou comigo, você ficou o culto inteiro e não falou de Jesus nenhuma vez. Como é que eu posso subir aqui em cima, falar 1 hora e não falar de Jesus nenhuma vez? O Senhor disse, não é apropriado. Eu ouço o Senhor, quando Ele fala comigo, eu ouço. Eu não fico lá em casa me remoendo, não tem nenhum problema de chegar aqui, confessar meu equívoco e dizer, vamos para o caminho certo, vamos seguir nessa direção. Eu estou aqui para compartilhar o Evangelho, é isso que eu vou fazer durante toda a minha vida. Esse púlpito aqui existe para isso, esse palco aqui é para isso. Não importa se cantamos, fazemos teatro, se pregamos, não importa o que fazemos aqui, tudo é para falar a respeito de Cristo e da obra consumada no Calvário. Amém? Agora, eu fico muito triste, porque algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, o fato de você ter a oportunidade para falar na célula, sim, porque célula é um lugar que você vai para falar, não é só para ouvir. Se na sua célula ninguém fala, me fale, porque eu preciso de corrigir quem é que está te proibindo de falar. Então, aqui no culto não é lugar de você falar, aqui eu falo, ou algum pastor, ok? É assim que funciona o culto público. Mas a célula não. Na célula tem que ter um momento do compartilhamento. Quantos fazem assim na sua célula? Quantos aqui frequentam célula? Não vou perguntar quem não frequenta. Se você não frequenta, é meu convidado. Procure uma célula. É a maneira de sermos igreja. A gente fala pouco de célula, mas eu vou ter que voltar a falar. Ok? Por quê? Porque com essa pandemia, às vezes os hábitos, os costumes vão se perdendo. E as más conversações corrompem os bons costumes. Então precisamos de voltar para as conversações certas. Então, como eu disse, é muito ruim quando alguém na célula tem a oportunidade de falar e ele não tem nenhuma riqueza para compartilhar, porque é pobre espiritualmente. A sua riqueza é Cristo. Um pouquinho de maná, um pouquinho que você compartilha numa reunião, todos ficam com o olho brilhando, querendo mais. Nem tem que ser um grande, pequeno. Riqueza espiritual é aquilo que o Espírito tem movido dentro de você, é aquilo que Cristo tem se revelado a você. Quando você fala, tem vida transbordando, o ambiente muda. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Que o Senhor te dê essa riqueza, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, eu quero compartilhar com você 10 princípios. Não precisa ficar preocupado, porque eu não vou compartilhar muito, nem me deter muito em cada um dos tópicos. Mas por que eu quero falar isso com você hoje? É algo que foge um pouco ao meu estilo. Então, eu vou falar por quê? Porque são muitos irmãos que me escrevem, pedindo fórmulas. Eles dizem, pastor, eu quero assim de maneira prática. Como é que eu posso aplicar isso no meu negócio? Eu quero prosperar. Como é que eu posso aplicar no meu casamento? Pastor, tudo bem, pastor, contemplar a Cristo é muito bonito, mas eu quero ouvir uma coisa prática. Então, muitos irmãos realmente não conseguem entender a praticidade do Evangelho, porque para mim não tem nada mais prático do que ver Cristo, contemplar a Cristo. E aqui eu não estou falando como um idólatra que fez uma imagem e colocou lá na sala da casa dele, não. Aqui eu estou falando do Evangelho que pinta uma imagem de como Deus de fato é, porque Cristo é a exata expressão de Deus Pai. Amém? Então, não há fórmulas. Entende? Eu até coloquei um vídeo divulgando isso, né, do nosso culto hoje. Eu dizia isso. Muitos irmãos querem passo para isso, passo para aquilo. Não tem passos, tem um caminho, que é Cristo. Quando ele diz, eu sou o caminho, é o caminho para tudo. Você quer um caminho para ter um bom casamento? É Cristo. Caminho para prosperar? Cristo. Para vencer o pecado? Cristo. Ele é o caminho, não importa onde você quer chegar, Ele é o caminho. É todo inclusivo, não é verdade? Então, não existem, na verdade, fórmulas.
O que existe é relacionamento. Então, fórmulas nos falam também de um tipo de mentalidade legalista, entende? Que quer ver o que eu tenho que fazer. Mas o Evangelho não diz respeito ao que você tem que fazer, diz respeito ao que Ele já fez. E do Espírito que agora habita em você está fazendo. Mas até o fazer atual do Espírito é baseado na obra que já foi consumada, terminada no Calvário. Tudo isso é recebido por fé e há um relacionamento envolvido. Quantos dizem amém? Mas, na tradição, existem algumas coisas que fazem parte da nossa tradição e que elas reafirmam o Evangelho. Elas reforçam a verdade do Evangelho. Então eu quero colocar para você 10 coisas que você pode fazer para ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Pastor, tem um problema conjugal, aplica essas 10 coisas. Pastor, tem um problema com dinheiro, não estou prosperando, aplica essas 10 coisas. Não importa a área da sua vida, porque essas coisas não diz respeito a uma área, diz respeito a você. Qual que é o denominador comum a todas as áreas da sua vida? Você é o único que está em todas. Se você muda, todas as áreas vão mudar também. Portanto, você é o foco, você é o alvo. Por isso eu comecei dizendo que você é que é o ungido de Deus. Quantos dizem amém? Primeira coisa, primeiro princípio para você seguir. Creia, está dando para ler? Pode colocar também aqui no meio, se tiver jeito. Se não tiver, tudo bem. Creia que você tem um chamado de Deus e que a sua vida cumpre um propósito divino na terra. Isso é uma questão de fé. Olha para cá. Creia que você não é um acidente cósmico. Você não está aqui por acaso. Entendeu? Minha mãe, quando ficou grávida, foi um acidente. Ela nem planejou o meu nascimento. Então, você não é fruto do planejamento dos seus pais. Tem um Deus que já te conhecia antes de você nascer e determinou que você viesse. E você não está aqui por acaso, você veio para cumprir um propósito divino. Quer você compreenda, quer não. Quer você tenha clareza completa disso, quer não. Independente do seu entendimento a respeito do seu propósito, ele está acontecendo. E à medida em que você se relaciona com Cristo, esse propósito vai se cumprir ao seu derredor. A maioria das pessoas nem sabe o alcance da sua própria vida. Porque o propósito não é medido pelo tamanho de algo que você vai realizar, mas pelo alcance da sua vida. O alcance nos fala da influência que de alguma maneira você teve. E você só tem influência verdadeira, sendo sal, sendo luz, sendo cheio do Espírito de Deus. Você sabe, lá pelos anos de 1870, duas velhinhas, ou eram 3? Se eu estiver mudando um pouco a história, no geral ela está certa. Duas velhinhas estavam orando no interior dos Estados Unidos. E elas eram membros de uma igrejinha rural. E elas eram mulheres cheias do Espírito. E um dia, veio pastorear aquela igreja um jovenzinho, chamado Dwight Moody. E elas oraram, fizeram um propósito de orar para que o seu pastor fosse cheio do Espírito. Era uma igreja tradicional. E durante anos, elas oraram. Só para ele ser cheio do Espírito. Até que um dia, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele, por causa disso, se tornou um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. No final do século XIX, início do século XX, com certeza era o maior evangelista. E um dia, numa das suas, se a oração delas fosse só para isso, já seria maravilhoso. Mas um dia, numa das suas cruzadas, apareceu um outro jovenzinho, chamado Billy Graham, que se converteu ouvindo a pregação. Foi cheio do Espírito e se tornou o maior pregador da história. O homem que mais pregou para mais pessoas em todos esses 2000 anos. Mas sabe quando é que a história começou? Quando duas velhinhas
entenderam que elas não iam fazer cruzada, elas não iriam fazer nada extraordinário, mas tinha uma coisa que Deus as chamou, para orar para um homem ser cheio do Espírito. E quando aquele homem foi cheio do Espírito, desencadeou algo que eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia de quantos se converteram numa cruzada do Billy Graham. Você tem ideia? Eu não tenho ideia quantos que esses converteram na cruzada do Billy Graham se tornaram pastores. E depois influenciaram e ganharam centenas de pessoas. Eu não sei. Aquelas velhinhas não sabiam. E nem precisa ficar sabendo. Deus não tem que te contar tudo hoje. Mas um dia você vai ficar sabendo. Que a sua vida não é por acaso. Então levanta de manhã com essa consciência. Eu recebi um DNA dos meus pais, um gene, isso me influencia. Eu vivo aqui no interior do Brasil, em Goiás, sou um caipira goiano, isso faz diferença na minha vida? Faz! Mas preste atenção, há algo muito maior do que a sua herança genética e do que a influência do meio que você vive, é que você se tornou nova criatura, você nasceu de novo, virou filho de Deus, e no momento em que você virou filho de Deus, os sonhos bons de Deus a seu respeito, agora podem acontecer. Está me ouvindo? Deus é soberano. Mas não pense que Deus faz com que tudo aconteça na sua vida. Você precisa de concordar com Deus. Você precisa de crer. Está me ouvindo? Você precisa de declarar isso todos os dias. Tem algo que eu estou fazendo, que para o qual eu fui chamado, que vai influenciar. A minha mãe já partiu, mas ela tinha orgulho de algo. Que ela foi anfitriã e líder de célula durante mais de 20 anos. E que mais de 17 pastores se converteram na célula dela. Muitos foram cheios do Espírito com ela, orando e impondo as mãos. Ela mesma não foi a lugar algum. Ficou na casa dela, liderando a célula esses anos. Nos últimos anos da vida ela parou, mas ela tinha orgulho de dizer, fulano e Beltrano são da minha célula. Então havia um propósito a cumprir. O alcance é desconhecido, mas o chamado é real. Nem todos aqui vão ser pastores, mas quando você contribui, pode ser que foi para isso que Deus te chamou. Quando você é levantado como um juiz, um político, né? E você pode abençoar a igreja, foi para isso que Deus te chamou. Às vezes você é só um funcionário que trabalha numa seção, numa secretaria, e você pensa que não tem tanta importância, é um engano seu. Foi para isso que Deus te chamou. Você está na escola, professores marcaram a minha vida, e eles nem eram crentes, mas me abençoaram tremendamente. Você é um professor e acha que é coisa pequena, porque o seu salário não é o tanto que deveria ser, você vai receber de Deus a sua recompensa. Eu não falo isso como um consolo vazio, não. Eu falo como promessa divina. Levante todos os dias e vai cumprir o seu chamado. Mas em fé, creia, eu tenho sim. Se alguém te perguntar, você fala, eu não sei te explicar direitinho ainda. Eu não sei até onde ele vai me levar, mas eu sei que a cada dia eu estou caminhando para cumprir o propósito dele na minha vida. E eu só vou embora quando eu terminar a minha carreira. Quantos creem nisso? Você crê mesmo que a sua vida não é um acidente cósmico? Entende? Uma coisa que aconteceu por acaso? Não, não foi. Deus planejou que você estivesse nesse tempo, nessa geração, nesse estado, nessa cidade, participando dessa igreja. Por que será? Não sei, Deus sabe. Apenas creia, apenas creia. Acredite, vai influenciar todas as áreas da sua vida. Talvez o seu propósito de vida é educar o seu filho, porque o seu filho vai ter um alcance. Alguém fala, não é possível, eu não fui chamado para ter filho. Eu acho que é um grande chamado. Foi o chamado de Adão e Eva. Deus chamou Adão e Eva para ter filho. Entende? Muitas mulheres, a gente não imagina, mas elas são instrumento. Minha esposa sempre gosta de contar a história da mãe de John Wesley. John Wesley, que foi o fundador do movimento metodista. Ela tinha, eu não sei se eram 11 ou 12 filhos. E ela não tinha como orar fechada num lugar. Então ela criou uma maneira de contar para os filhos que ela estava orando. Ela tinha um avental, né, como dona de casa naquela época, hoje em dia ninguém faz isso,
E ela colocava o avental na cabeça. Quando ela colocava o avental na cabeça, ninguém chegava perto. Todo mundo sabia, minha mãe está orando. Aquilo marcou o coração e a mente daquele menino, João Wesley, que se converteu e depois influenciou milhões de pessoas. Milhões. Uma mãe. Então, não fique pensando em termos de grandeza aos olhos dos homens. Isso é tolice. Pense em cumprir um chamado divino, porque Deus sabe o que é grande. Eu quero o que é grande aos olhos de Deus. Quantos querem também? Segunda coisa, segundo princípio, encare a oração como um alimento e não como uma lei. Isso é muito importante. Encare a oração como alimento. Você sabe, quando eu deixo de orar, eu não fico sentindo condenação. Eu sinto fome. Eu sinto desejo, anseio de orar. Não tive como ainda separar para orar hoje. Por alguma razão, isso às vezes acontece. Mesmo sendo pastor. Às vezes há outras situações que me parecem tão urgentes. Mas quando isso acontece, eu não fico me martirizando, pensando que agora Deus não gosta mais de mim. Não. Tem dias que eu também não posso parar para comer. Tem dias que eu rapidamente tenho que pegar um sanduíche e depois mais tarde eu como. Também não fico me condenando. Na hora que eu posso parar, eu vou desfrutar do alimento que Deus tem para mim. Pastor, eu trabalho o dia inteiro. Olha para cá, filho. Eu não estou te falando de coisas profundas que você não conhece. Estou te falando daquelas coisas de sempre. Se você orar, coisas vão acontecer. Então, ore todo dia. Não tem que ser muito tempo. Sei lá, 10, 15 minutos. Antes de você ir trabalhar, você já arrumou, você está todo arrumado, né? As mulheres já se maquiaram. Mas antes de você sair, com a bolsa debaixo do braço, não tem problema. Senta na beira da sua cama, ou então ajoelha e coloca o seu dia diante de Deus. Só isso. Não tem que ser muito tempo. Faça oração breve, palavras objetivas, nada de coisas, sabe, grandiosas, grandiloquentes, como se você estivesse num culto público. Fale na intimidade, mas fale tudo diante de Deus. Acredite em mim, o seu dia vai render mais. Coisas vão acontecer ao seu derredor. Por quê? Porque você orou. Mas muitos transformam a oração em lei. Entende? Não faça isso. Porque o conceito fundamental para você ser ouvido é abrir mão do merecimento. Portanto, não deixe que nada te impeça de orar. Entende? Não pense que o fato de você não ter orado mudou sua posição. Não, você continua sendo filho do mesmo jeito. Apenas pare e ore. E quando orar, não faça a oração confiado também no seu merecimento, no quanto você é bom, no quanto você obedece. Não, olha para a graça de Deus, creia. Está me ouvindo? Quando você crê na graça de Deus, quando você olha para a graça de Deus, Deus olha para você e a luz do seu rosto resplandece na sua vida e na sua circunstância. Você crê nisso? Não tente receber nada com base no seu merecimento. Mas olha, ore. Pastor, você falou que ia dizer algo que serve para tudo. Para tudo. Está precisando de algo no seu trabalho? Ore. Está precisando que Deus faça algo na vida da sua mulher, do seu marido? Ore. Só isso, ore. Pede. Sabe, uma das coisas que mais me marca é na história de Davi. Quando ele mata Urias para ficar com a esposa dele. Mas Davi já tinha 5 mulheres. E Deus então manda o profeta Natã dizer para ele: eu te tirei de trás da malhada, te coloquei no trono, te dei vitória sobre os seus inimigos, te dei riqueza. Se tinha algo mais que você queria, por que você não pediu? O que Deus está dizendo para Davi? Pede. E aí você vai olhar nos salmos de Davi. Eu não sei exatamente quantos salmos são dele, mas com certeza mais da metade. Em torno aí de uns 90 salmos são de Davi.
Davi fala: respeite tudo, menos de sexo, menos de vida conjugal. E foi justamente onde ele teve mais problema. Não há problema em falar com Deus. Pastor, tem problema sexual? Não tem problema. Deus, você acha que Deus não sabe tudo a respeito de sexo? Sexo é importante para Deus. Tão importante que Deus detesta quando a gente usa sexo de maneira errada. Sexo é algo bom, tão bom que o primeiro mandamento que Deus deu foi fazer sexo. Quando Deus criou o homem, falou o que para ele? Crescer e multiplicar. Como é que Adão ia fazer isso? Sexo. Ah, minha mulher não muda. Como assim não muda? Quem é maior do que Deus? Fala para o Senhor. Entende? A minha esposa, ela não está aqui, mas deve estar assistindo agora. Ela sabe, ela é testemunha disso. Eu nunca fiquei dizendo para ela o que ela deveria ser. Quando me casei, eu já era pastor, ela era filha de pastor. E a primeira coisa que ela falou para mim depois de casado é: não venha falar de ser enviado, porque eu não vou. Eu não discuti, não fiquei lá no meu quarto com autopiedade, só falei com o Senhor. Falei: Senhor, é o seguinte, o Senhor mandou eu casar com essa mulher. Agora ela está falando isso aí. Então, Senhor, dá uma martelada nela. Aí o sonho dela era ser, como é que se chama esse pessoal que faz vestido? Estilista. Eu chamo de costureira, mas ela chama de estilista. Ela queria ser estilista. Aí lá em casa montou todo um ateliê. As irmãs iam para lá. Tá, você acha que eu proibi? Um dia ela inventou de fazer um desfile. Quem que organizou? Eu. E eu falei para o Senhor: tu sabes, Senhor, todas as coisas. Que eu não fui chamado para isso. Mas eu amo a minha esposa. E não sou eu que a transformo. Não tem como eu pôr na cabeça dela nada. E foi assim que fomos vivendo. Até um dia em que eu precisei de alguém para cuidar das crianças num culto. Quando nós abrimos o nosso prédio aqui no Jardim América, nós não tínhamos sala de criança, eu aluguei a oficina mecânica da frente. Oficina mecânica. E no escritóriozinho do mecânico, eu montava para as crianças ficarem. Não tinha ninguém. E eu falei para minha esposa: você vai ficar. Naquele dia, Deus falou para ela: é exatamente para isso que eu te chamei. Hoje, eu continuo organizando as coisas para ela. Não mudou nada. Só que agora, ela tem muito mais encargo do que eu. O maior medo dela é de eu aposentar. Eu já falei para ela, eu vou aposentar. Também você não quer também, você vê que... Não, mas eu vou aposentar, com 70 anos, não vou parar de pregar não. Mas com 70 anos vou passar, talvez antes, o bastão para alguém cuidar do dia a dia, para eu fazer o que eu gosto, que é pregar. E aí, eu falo isso para ela, ela fala: mas e eu? Eu falo: cada um tem seu chamado. Eu orei por você, você ora por mim. Ontem morreu um pastor, amigo meu, de repente. Teve um problema no coração e morreu. Um choque para todo mundo. Eu fui lá. Na volta eu falei para ela, olha, o pastor fulano morreu. Qualquer dia eu vou. Então eu preciso te dizer como é que as coisas funcionam. Tem esse dinheiro que eu estou preparando para você nessa previdência. E tem essa pensão do INSS. E ela falou: tá bom, muito legal, mas e meu ministério? Eu falei: o seu ministério você tem que casar com outro pastor. Mas se eu não casar? Eu falei: eu não sei, você vai aposentar. Aí ela falou: então já entendi, você não vai morrer. Eu falei: aleluia. Aí ela falou: porque eu tenho um ministério para cumprir. Eu falei: então ora. Porque a estatística diz que quem vai primeiro é o homem. Ela fala: estatisticamente. Presta atenção, eu nunca orei para eu mesmo mudar minha mulher. Eu sempre orei falando com Deus a respeito da minha mulher.
E o meu casamento sempre foi mudado. Eu vivo um casamento tão maravilhoso, você não tem ideia, porque foi Deus que fez. Mas pode ser finanças maravilhosas, pode ser uma carreira maravilhosa, pode ser um ministério maravilhoso. Tudo isso é resultado de oração. Fala para o seu vizinho, ora, irmão. Ora sem cessar. Ora todo dia. Coloca diante de Deus todo o problema que aparecer. Terceiro, leia a palavra de Deus. Mas não leia de qualquer maneira. Leia com os olhos do coração. Então, a palavra de Deus também é alimento. Qual que é o grande problema? As pessoas não leem a Bíblia, não se importam com a palavra, e pensam que vão ganhar sabedoria. Não vão. A prova que você é tolo é que você não lê. Mas você pede sabedoria? Também não, tolos não pedem sabedoria. O primeiro sinal de sabedoria é reconhecer que não a possui e orar por ela. E a Bíblia fala que todo o que pede, Tiago diz, Deus dá. Deus dá. Você sabe, tem uma oração que eu faço todos os dias. Há 33 anos eu peço a Deus luz. Eu falo, livra-me, Senhor, das trevas da ignorância, me dá sabedoria. Eu oro todo dia. Eu não acho que eu alcancei algo. E de uns anos para cá eu estou orando por duas coisas. Eu oro por sabedoria e favor. Sabedoria e favor. Todo dia eu oro por favor. Olha para cá. Se você ora por sabedoria, leia a Bíblia. Mas não lê apenas com a mente. Lê com o coração. Lê para ouvir de Deus. Leia para discernir o propósito de Deus. Leia para ser nutrido. Entende? Quando alguém me faz uma pergunta, eu sei se ele leu ou não a Bíblia. Entende? Pastor, mas você está me julgando? Não, não é questão de julgar. É porque ler a Bíblia é importante. O que eu faço aqui é ensinar a palavra. Mas tudo que muitos aqui têm é o que eu falo. Não fique só com o que eu falo. Leia você mesmo, veja se é verdade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Entenda que é alimento. Entendeu? E quando você estiver lendo, ore para Deus falar com você. E Ele vai falar. Vai te dar entendimento espiritual. Vai te dar sabedoria espiritual. Amém? Você crê nisso? Eu coloquei aí algumas coisas que a palavra de Deus faz, né? Se você quiser acompanhar no seu boletim. Então a palavra de Deus é sopro de Deus. Sopro de Deus, o sopro de Deus é o Espírito. Quando Deus fala, junto com a palavra vem o Espírito, porque a palavra e o Espírito é a forma como Deus faz todas as coisas. Se você quer prosperar, você precisa de palavra e Espírito. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir a palavra, então a palavra gera fé. Tiago 1:18 diz que nós somos gerados pela palavra de Deus, então a palavra traz vida. Mateus 4:4 Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, porque a palavra é alimento. No Salmo 107 verso 20 fala que Ele liberou a sua palavra e os curou, porque a palavra de Deus traz cura. No Salmo 119 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está na sua vida, você é guardado do pecado, você tem vitória. Efésios 6:17 fala que embraçando sempre o escudo da fé e também sempre empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com a espada do Espírito você tem vitória contra todo o ataque do diabo, amém? Lá em João 17:17, o Senhor diz que vocês já estão purificados, lavados, santificados pela palavra que vos tenho falado. A palavra te santifica. Lá em Tiago 1:21 diz também que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma. E lá em Hebreus 4:12 diz que ela é um espelho da alma. Você sabe, quando você lê a palavra, você conhece a Deus. É a maneira mais objetiva e segura de conhecer a Deus, é lendo o que Ele mesmo disse a respeito de si mesmo. Não a opinião de teólogos, de pregadores, não, o que Deus mesmo diz. Amém? Mas não é só para conhecer a Deus, a palavra é para você também se ver. Porque a palavra, ela consegue separar alma de espírito.
Isso é algo tão profundo que não somos capazes de discernir. Eu que ensino, né, que o homem é corpo, alma e espírito, eu não consigo na prática te dizer realmente onde começa uma coisa e termina a outra, mas a palavra de Deus pode. Ela pode te mostrar o que procede do céu, o que procede da terra, o que é da carne, o que é do espírito. A palavra distingue, separa, discerne. Quantos creem no que eu estou dizendo? Mas não faça disso lei também. Ok? Você não tem que ler muito. Leia alguns versículos. Se você não tem muito tempo, leia alguns versículos. Leia um capítulo. Mas leia. Leia todos os dias. Leia não por obrigação. Leia como quem tem fome. Quarta coisa, mais importante do que a inteligência intelectual e a inteligência emocional, é a inteligência espiritual. O que é inteligência intelectual? É a capacidade de resolver problemas, né? Matemática, física. Então você ouve falar de Albert Einstein, e você ouve dizer que ele foi o cara mais inteligente que pisou nesse planeta. Mas a inteligência dele era só intelectual. Eu sei que para o nosso sistema é o que mais tem valor. Mas acredite, não é para o dia a dia. Se o seu marido sabe fazer trigonometria, cálculo, álgebra, bom para ele. Mas às vezes em casa é insuportável. Por quê? Porque ele tem muita inteligência intelectual, mas não tem inteligência emocional. Entende? Não sabe se relacionar. Não consegue se relacionar com uma mulher. Homens que não têm essa inteligência estão sempre dizendo que a mulher ninguém entende, que a mulher é um enigma. Em vez de colocar a culpa na mulher, por que você não olha no espelho e fala, eu sou um idiota? Eu sou um idiota, eu preciso dessa inteligência. Eu consigo fazer cálculos no Excel que ninguém consegue. E a sua mulher não. Sua mulher mal consegue ligar a televisão. Para mudar de canal é uma luta. E se tiver agora aplicativos no streaming, para ela é grego completo. E você fala, meu Deus do céu. Pois é. Mas o que realmente faz diferença na vida? Saber se relacionar ou saber mexer com a internet? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Homens normalmente têm muita inteligência intelectual, mas pouco emocional. Não consegue se relacionar. Não consegue perceber o que o outro está sentindo sem precisar de falar. A mulher sabe. Mulher é uma criatura extraordinária. Mulher chega numa reunião com o marido, ela passa um olhar de scanner. Ela já sabe tudo, não precisa contar para ela. Fulano brigou com a fulana, fulano está de mal com a Beltrana, aquela ali está chateada, aquela está com inveja, essa aqui não vale nada. E o marido é o Mr. Bean. Sabe nada, tonto mais do que tudo. Não é verdade? Só as irmãs estão aplaudindo, porque Mr. Bean não consegue aplaudir. Brincadeira. Olha para cá. Mas nós nos acostumamos tanto a pensar que mulher é difícil, e que mexer com matemática é fácil, que nos acomodamos nisso. Mas isso é tolice. Você precisa de outro tipo de inteligência para avançar, meu amigo. O seu negócio às vezes não avança, porque te falta essa inteligência. Acredite em mim. Mas tem uma inteligência superior a essas duas, que eu chamo de inteligência espiritual. Essa também as mulheres estão muito na frente dos homens. É a inteligência de perceber sensações, intuições, de perceber o significado de um sonho que se repete frequentemente. Entendeu? É sensações que o outro não tem menor noção, não sabe, se sente, não tem significado para ele. É uma inteligência que a pessoa consegue fazer conexões com coisas espirituais e naturais, que parecem estar interagindo, mas que para a maior parte das pessoas não é nada acontecendo. Por isso que o céu está cheio de mulher. Sabia disso? Tem mais mulher do que homem no céu. Porque a mulher muito mais rapidamente entende as coisas do Espírito. Por isso, busca de Deus essa sabedoria. A Bíblia chama a inteligência espiritual de sabedoria. Está me ouvindo? Todos os nossos problemas são problemas de sabedoria. Sabia disso? Ah, não, eu tenho um problema financeiro. Não. Existe algo sobre finanças que você não sabe.
Te falta o quê? Sabedoria financeira. Ah, não, eu tenho problema conjugal. Não, você não tem problema conjugal. É que existe algo a respeito de casamento que você não sabe, por isso você está sofrendo. Mas se você pedir, Deus te dá a sabedoria para entender. Não, eu estou com problema na minha empresa. Não, você não tem problema na empresa. Você tem problema para como administrar. Tem algo sobre a administração que você não sabe. Então o problema todo é de saber. Sabedoria. Por isso a primeira oração que eu faço toda a minha vida é sabedoria. Por quê? Porque a igreja é a coisa mais misteriosa do universo. Se não tiver sabedoria, não conseguimos avançar. É preciso ter discernimento e sabedoria constantemente. Mas acredite, não é só a igreja, todas as áreas da sua vida. Então, faça disso um mantra para você. Todos os dias, Deus me dá inteligência espiritual hoje. Que eu veja que os olhos naturais não veem. Que eu discirna o que a inteligência meramente intelectual não é capaz de entender. Porque as coisas do espírito não seguem fórmulas intelectuais. 2 mais 2 para o Einstein é totalmente diferente do 2 mais 2 do céu. São coisas diferentes. É preciso de algo do céu. Você já tem o céu dentro de você. Quantos creem no que eu estou dizendo? Quinto princípio. Creia sempre que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Existe uma conspiração celestial a seu respeito. Deus está, juntamente com os seus anjos, trabalhando ao seu derredor, para que tudo no final coopere para ser lucro na sua vida. Não estou dizendo que tudo que acontece com você foi Deus que fez. Não, tem coisas que foi o diabo que fez. Está me ouvindo? Mas não tem problema. Mesmo que o diabo tenha se levantado, a promessa permanece. Deus vai transformar isso que o diabo fez em bênção na minha vida lá na frente. Como? Não fique perguntando para Deus o como, apenas creia. Deus está fazendo na minha vida. Deus está articulando a meu favor. Porque eu sou amado. Você crê que é amado? Você crê que os olhos de amor de Deus estão sobre você? Você só consegue crer que tudo coopera para o seu bem, se você entender que é amado. Porque o texto de Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam o Senhor? Quando você se converte, você é conquistado. Isso aqui é para todo crente. É que nos acostumamos a pensar que alguns não amam. Por quê? Porque são mais pecadores. Porque erram mais. Não. Todo que nasceu de novo ama a Deus, ama ao que dele é nascido, diz João. Todo que nasceu de novo ama quem o gerou. Isso não é uma questão de escolha, é natural. O bebê, quando ele nasce, ele já nasce conectado à mãe. Não tem que ser ensinado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você também, quando você nasceu de novo, já nasceu conectado ao Pai. Não tem que ser ensinado. Você ama o Senhor. Agora, mais importante do que você amar a Deus, é entender que você é amado. Isso é que vai trazer paz e descanso para você. E o crente tem que ser uma pessoa leve. É muito ruim quando você encontra crente pesado. As palavras dele são pesadas, né? Ou totalmente manietado, bloqueado. Não tem nenhuma espontaneidade. Tudo isso acontece por quê? Porque não entendeu ainda que é amado. Preste atenção, quando você sabe que é amado, o seu coração descansa. Entende? Eu não tenho que conquistar o amor do meu pai, ele já me ama. E o amor dele é incondicional. Ele me amava quando eu era inimigo dele, agora que eu virei filho, ele me ama mais ainda. Não tem nada que eu possa fazer que altere o seu amor por mim. Se eu fizer o bem, ele não vai me amar mais. Se eu fizer o mal, ele não vai me amar menos. Ele já me ama o máximo que ele pode amar. Ele não me ama porque eu sou amável. Ele me ama porque ele é bom. Quantos dizem amém? Por que alguns crentes... Hoje eu estava compartilhando isso na mentoria. Tem crente que não tem espontaneidade. Espontaneidade é um sinal de quem viu a graça.
Quanto mais legalista a pessoa, mais ela é travada. Ela tem medo. Onde é que eu não posso olhar isso? Não posso pegar naquilo? Não posso beber aquilo outro? Não posso tocar naquilo outro? Não posso fazer aquilo outro? Porque se eu fizer, Deus vai ficar irado. Então ele não pode nada. Tudo para ele é um grande problema. Mas quando você entende a graça, o favor imerecido, você tem paz e espontaneidade. Porque se você vier errar, Ele continua me amando. Ele vai me ensinar, Ele vai me corrigir, eu não tenho que preocupar, Ele vai me ensinar. E se eu me equivocar, vai ser involuntariamente. E Ele vai me instruir e vai continuar me conduzindo. Deus tem prazer quando os seus filhos são como crianças espontâneas. Que na hora da alegria fica alegre, na hora da tristeza chora. Não tem nada pior do que crianças que são velhas. Crianças muito maduras. Eu sei que muitos irmãos gostam de crianças assim, muito maduras. Eu tenho a aversão completa. Porque não é natural. Crianças são espontâneas. E na espontaneidade elas mostram o desfrute da vida. Seja uma criança do reino. Desfrute com alegria as coisas que Deus tem te dado. No dia da festa, faça festa. Se está gostoso, lambe o dedo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas se está ruim, não fica falando que está bom só para agradar o freguês, não. Não está legal, mas eu sei que pode melhorar. Entende? Durante muito tempo eu comi para agradar os outros. Hoje eu não faço mais isso. Eu continuo comendo para agradar, mas eu conto para ele. Vou comer só porque eu amo você. Normalmente o que ele responde? Não, por favor, se é assim, então posso te amar sem comer? Entende o que eu estou dizendo? Mas como eu sou um cara muito fubá, sou fácil de agradar. Gosto de tudo que me servem. Entende o que eu estou dizendo? Não perca a sua espontaneidade. Quantos creem no que eu estou dizendo? Sexto, vamos lá. Esse computador está lento, né? Cultive uma atitude mental positiva, para você ter uma vida espiritual sadia, saudável. Presta atenção, isso aqui nem é só para crente. O ateu otimista é mais feliz do que o ateu pessimista. O ateu positivo, ele vive melhor na vida do que o ateu negativo. Então isso vale para qualquer um, muito mais para nós. Então, desenvolva o hábito de falar positivamente. Abandona aquele hábito. Como é que era o nome daquela hiena antigamente? Quem é da minha idade sabe, né? Que ficava, ó céus, ó dia, ó noite, ó... Lembram disso? Quantos se lembram disso? De vez em quando vinha uma nuvenzinha e chovia só em cima dela. Porque é assim que acontece. Com pessoas que estão o tempo inteiro olhando o negativo, olhando aquilo que não está legal, sem perceber que tem uma porção de coisas boas ao redor. Isso é uma escolha sua. Escolha viver positivamente. Isso, obviamente, implica em você aprender a falar positivamente. Por quê? Porque a sua mente é programada pelas suas palavras. Eu sei que vão me acusar de estar falando um conceito, né, de coach. Não, os coaches é que pegaram isso da Bíblia. É que pegaram da palavra. A vida e a morte estão no poder da língua. Você vai comer vida se você falar vida. Você vai desfrutar de bênção se você falar da bênção. Você não pode esperar ter sucesso falando de derrota. Você não pode esperar prosperar falando mal de dinheiro. E tem partidos políticos que se reúnem para falar mal de empresário, falar mal de gente que está produzindo, de empreendedor. Como é que eles esperam prosperar falando mal de quem ganha? Está entendendo o que eu estou dizendo? Se você quer ser abençoado, abençoe o dinheiro na sua vida, abençoe a prosperidade na sua vida. Eu sei que falar isso para alguns é quase que uma ofensa. Dinheiro, eu mal toco nesse negócio. Dinheiro, Deus que me livre, pois Deus vai te livrar mesmo. É assim que funciona. Agora, eu não estou sugerindo que você vai correr atrás do dinheiro, não é isso. Eu sugiro apenas que você fale com honestidade. Fale positivamente. Eu sou abençoado, onde eu ponho a minha mão prospera. Minha casa é abençoada, meus filhos são
conhecidos, são geração de Deus, são ungidos do Senhor, amém? A empresa que eu trabalho é abençoada em grande medida, é porque eu estou lá. Quando eu chego, eu trago a bênção junto comigo. Ah, pastor, isso não é arrogância? Não, é apenas a verdade. O que é verdade é verdade. Você é abençoado. Fale de bênção. Entende? Enquanto todos lá estão falando mal, fale bem. Não tenha problema em ir contra a correnteza deste mundo. O mundo inteiro está falando que vai morrer de pandemia. Fala, eu não vou ficar para enterrar vocês. Vou ficar, vou permanecer. Entende? Agora, eu decidi, desde o ano passado, que eu decidi isso, não está sendo muito bom para o meu crescimento intelectual, mas está me ajudando. Eu decidi não ouvir notícia, só ler. Por quê? Quando você lê, ninguém te induz a nada, e fica clara a estupidez de quem escreveu. Mas quando fala, tem fundo musical. Quando fala, tem entonação de voz. Aquilo te manipula. Entende? E acaba te enchendo de negativismo. Então decidi apenas ler. É impressionante como isso perdeu poder na minha vida. Acredite em mim, o mundo é um lugar cheio de vozes negativas, mas o Espírito Santo é vida dentro de você. Para de falar mal do seu cônjuge. Nunca fale do seu cônjuge para sua mãe. Está me ouvindo? Nunca. Só fale se for bem. Não fale dos seus filhos para ninguém, só fale se for bem. E não durma durante a pregação. Deus vai te abençoar muito. Mas está perdoado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, 7º. Creia que a generosidade é como um bumerangue espiritual. Aleluia. A ilustração não é perfeita, mas ela ajuda a entender. O que é o bumerangue? Então, se você sabe, bumerangue foi inventado pelos nativos australianos. Não pode chamar eles de índios, né? Eles são nativos. E eles criaram esse instrumento extraordinário, que você joga e ele volta, chamado de bumerangue. Então, você tem que entender que esse princípio funciona para todas as áreas da sua vida. Só que, nas coisas de Deus, realmente não é bumerangue. Bumerangue é só para você entender. Porque nunca volta o tanto que você jogou. Sempre vai voltar muito mais na sua direção. Bênçãos vão te perseguir durante muito tempo. Mas para isso você tem que cultivar um coração generoso. Tem algo que não combina com o Filho de Deus. É um coração avarento, mesquinho, que se sente melindrado quando o pastor fala de oferta. O que vão pensar? Tem um visitante aqui, o que ele vai pensar? Entende? Então é um coração mesquinho ainda, que não tem generosidade. A generosidade, meu filho, se manifesta em todas as áreas da sua vida. Você sabe, eu percebo generosidade até na maneira de conversar. É muito ruim conversar com alguém, que você conta para ele a história e ele fica calado. Não é generoso. Eu gosto de conversar com o pastor Naor, ele não está aqui. Ele é muito generoso. Não importa o que você fala, ele fala, é mesmo? Rapaz, que coisa. Fala mais sobre isso. Você fica doido para conversar com o homem. Eu chamo isso de generosidade. Entendeu? Ele quer que você fale mais. Ele está falando, pode ofertar mais, pode compartilhar mais. Ele é assim com todo mundo. Entendeu? Se você conta piada, ele vai rir. Conte com isso, ele vai rir. Não sei de que ele está rindo, mas o que importa é que ele está rindo. E eu digo isso, é generoso quem ri das minhas piadas. Entende o que eu estou dizendo? Mas tem gente que é lacônico. Tem gente que não tem disposição de te dar de graça um sorriso. Por que está mostrando os dentes? Sim, é assim que muitos lá fora vivem. Tem países aí europeus, você não pode rir. Que ele sente agredido. Rindo de quê? Por que está rindo para mim? Não é? Pois nós é diferente. Gente generosa, ele não oferta só dinheiro. Ele oferta presença. O que eu vou fazer na reunião? Nada, você vai fazer número. Eu não vou fazer número. Pois fazer número ajuda muito o pregador. Somente no encontro.
entende? O encontro não está cheio, tem pouca gente, e você vai para ajudar os líderes a ministrar. Como é que você vai ajudar? Sentando no meio do povo para fazer volume. É gente generosa, que dá o tempo dele para encorajar quem está pregando, para não ficar desanimado. Esse tipo de gente é sempre abençoado. As coisas que ele manda, volta para ele, sabe, na forma de bênção, o tempo inteiro. É um bumerangue espiritual. Acredite em mim, você pode sim. Alguém me mandou uma pergunta agora mesmo, falando de Malaquias, né, onde Deus diz, fazei prova de mim. É o único lugar da Bíblia que Deus manda fazer prova dele, porque fazer prova de Deus é pecado. Você não pode tentar a Deus. Mas Deus mesmo diz, nesse caso, faz o teste. Fazer prova é isso, faz o teste, vê se funciona. Abre mão, dê, seja generoso, mas faça isso de coração, não para aparecer. Não faça para ser, faça porque você é. Entende? Não dê para se tornar rico. Venha à frente como alguém que já foi enriquecido. Porque só pode dar quem tem sobrando. E quem tem sobrando já não é mais pobre, porque pobre não tem nem para si. E se você tem para ofertar, você já saiu desse estágio e está avançando para estágios muito maiores em nome de Jesus. Abençoe aquilo que te abençoa. Abençoe quem te abençoa. Eu abençoo o tempo inteiro você e oro para que o Senhor te dê espírito de sabedoria. Isso aqui funciona em todas as áreas. Seja no casamento, seja no trabalho, seja que área for. Tudo que eu estou dizendo aqui é para ser aplicado na sua vida. Não é departamental a coisa. 8. Entenda que o que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão seguida de um gesto simples. Então, se a porta abriu, se apareceu a oportunidade, não fique parado perguntando as coisas. Entra na porta, aceita a oportunidade, viva na espontaneidade. Não fique o tempo inteiro paralisado de medo. Está me ouvindo? Você está no seu trabalho, apareceu uma porta, uma promoção, um desafio que vai te abençoar. Aceita, vai em frente. É uma porta, vai te abençoar. Não tenha medo. Ah, vou ter que trabalhar mais. Não tenha receio. Ah, mas será que eu tenho fé? Não tenha receio. Deus vai te abençoar. Uma moça está te olhando de rabo de olho. Chega perto. Entendeu o que eu estou dizendo? Acredita, é uma porta que está abrindo. A minha esposa, você sabe, eu nunca tive dons assim, visíveis, de beleza exterior. Porque eu não dou valor nessas coisas. Para mim o que conta, mentira. Olha para cá. Então, eu era muito complexado. E achava que eu não tinha nenhum atrativo exterior quando eu era solteiro. E não tinha mesmo. Então eu era uma pessoa honesta. E a minha esposa é aquele tipo de mulher que só o cara mais bonito da turma que pode pensar em interessar nela. E um dia alguém me disse, eu acho que ela está interessada em você. Nossa! Ela era costureira. O que eu fiz? Eu vou encomendar uma roupa dela. O resto da história eu não vou te contar mais. Olha para cá. Uma hora eu quero ministrar para os solteiros. Eu tenho muito a falar para solteiro. Mas não me convidam. Quem que é o responsável por esse negócio? Olha para cá. Presta atenção. Quando eu percebi que ela estava interessada, eu não fiquei lá na minha casa dizendo, quem sou eu? Esse é um equívoco, jamais. Não, imediatamente eu falei, vou ver o que é isso. Vou checar o que está acontecendo. Entendeu? E sabe que isso é muito bom. Por isso que eu sempre digo, transforma o seu complexo em algo vantajoso para você. Transforme ele em humildade. Por isso, a minha vida inteira eu olho para minha mulher e falo, estou no lucro demais casar com essa mulher, meu Deus do céu. Quando você está no lucro, você tem favor do céu. Mas o homem que acha que está no prejuízo, a praga está vindo na vida dele. Sério, o homem que olha e fala, merecia meia dúzia, você está mal na foto, filho. Entende? O melhor é quando você olha para o seu pastor e fala, puxa vida, essa igreja é melhor do que eu mereço.
O melhor é quando você olha para sua esposa e fala: essa mulher é muito mais do que eu mereço. Você chega no seu trabalho, é melhor do que eu mereço. Essa cidade é melhor do que eu mereço. Vou ser franco, esse país também. Eu sei que você fala muito do Brasil. Eu tive chance de mudar para fora. Eu pedi a Deus uma oportunidade, que eu queria morar fora. Eu acho que todo mundo deveria ter essa chance. Eu pedi e Deus me deu. Isso foi em 95, 96, depois você faz as contas. Fui morar na Inglaterra durante 1 ano. E morando lá, toda a ilusão foi embora. Toda a ilusão foi embora. Eu sempre falo para meus pastores, eu tenho que morar aqui. País desenvolvido é para quem é desenvolvido, eu sou atrasado. Meu lugar é aqui. Por quê? Porque tudo é proibido. E lá não tem ninguém para você conversar a respeito de nada. Entendeu? Aqui eu amo. Escuta, com quem que eu posso falar a respeito disso? Adoro isso. Sempre tem alguém que você pode interceder, negociar, conversar. Será que não dá? Às vezes não dá, mas às vezes dá. E aí alguém fala: é por isso que o Brasil não presta. Pois eu moro aqui por causa disso. Por quê? Aqui as pessoas riem para mim. Um dia eu estava na escola estudando inglês e a professora falou: detesto brasileiro. E eu não falei nada, porque o meu sotaque é igual de português. E aí ela falou: porque brasileiros parece que está o tempo inteiro zombando da gente. E eu pensei comigo: deve ser verdade. É possível que seja verdade. Mas também é muito provável que seja um povo mais alegre. E eu falei: eu prefiro morar num lugar onde eu ouça barulho de risada. Um dia a igreja que eu frequentava fez um evento no hotel. E nós fomos para o hotel, na hora do refeitório, e o dono do hotel estava comendo numa mesa. Na hora que os brasileiros entraram, o homem quase deu um chilique, por causa do barulho. Não se faz barulho. E na hora de comer, todo mundo contando piada. Não pode contar. Nessa hora eu falei: eu acho que eu nasci no lugar certo, eu vou para Goiás. Lá eu sou amigo do governador, ele liga para mim no meu aniversário. Aqui ninguém se importa comigo. Presta atenção. Eu estou na vantagem de morar aqui. Valorize o lugar que Deus te abençoou. E Ele te abençoa mais. Amaldiçoe a terra que você está plantando e vai mirrar semente. Eu abençoo todo dia a cidade que eu moro. Independente de quem é prefeito ou deixa de ser, é uma cidade abençoada. Aqui a coisa não é fácil. Você buzinar atrás de alguém, você pode ganhar um tiro, mas é uma cidade abençoada. É verdade ou não é? Eu morro de medo de buzinar. Um dia eu estava no carro, buzinei, minha mulher falou: não faça isso. Eu falei: por quê? Você não sabe se ele está armado. Eu falei: eu só buzinei. Quando você buzina, você responde com buzina. Aqui não. Você buzina, ele responde com tiro. Eu falei: aleluia. Mas a minha cidade é abençoada. Quantos declaram que é abençoada? Vamos avançar? Vou encerrar. 9. Você sabe, essa coisa de o que diferencia uma ação é só uma decisão. Eu amo o versículo que Jesus fala, né? Levanta, toma o teu leito e anda. Então, a mesma força que precisa para você levantar, é a que precisa para você levantar a cama. Deus coloca tudo junto. Levantar da cama e carregar a cama, para Deus exige mesma quantidade de energia. Entendeu? Isso significa o quê? Quando Deus desafia você a algo, Ele te dá primeiro impacto. Qual o primeiro impacto? Levanta. Você não podia levantar, agora pode. Mas depois que você levanta, carrega a cama. Isso funciona para tudo na vida. Deus te deu emprego, agora carrega a meta de venda. Entendeu? Deus te colocou na posição de líder, é porque você pode agora carregar a célula nas suas costas. Entendeu? Então o mesmo Deus que te curou para você levantar da cama, te capacita agora a carregá-la. Mas tem irmão que levanta da cama e depois ajoelha: Jesus, me ajuda a levantar a cama. O Senhor já te ajudou. Vai em frente. Uma coisa está ligada com a outra. Quantos estão compreendendo a palavra de sabedoria? 9, já estou encerrando. Cultive a simplicidade dos pombos com a prudência das cobras. Bom, quem disse isso foi o Senhor Jesus, não sou eu. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: as cobras aqui, a Bíblia fala que é astuto. Serpentes são astutas. Então, seja por fora
astuto, mas seja como a pomba por dentro, simples, mas por fora tenha esperteza. Mas a sua esperteza não é baseada na carne. Está me ouvindo? Esse é um texto difícil realmente de explicar, mas é fácil de você aplicar quando a circunstância aparece. Nunca trate as pessoas do mundo como se fossem irmãos. São cobras. Não estou falando para ofender, não estou diminuindo ninguém. Elas nem sabem que são, mas são. Não atice cobras. Não provoque cobras. Não buzine atrás de cobras. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Porque cobras se voltam contra você. Então seja prudente. Faça de tal maneira que você esteja resguardado. Mas você mesmo, por dentro, sempre é como pomba. O que é serpente? É cobra. A primeira menção de cobra na Bíblia é muito negativa. Porque a cobra está associada com quem? Com o diabo. A Bíblia chama o diabo de antiga serpente. Aí você fala, mas como é que eu vou me tornar como serpente? Porque Jesus se tornou como serpente na cruz. A cruz foi a serpenteira. A cruz foi a ratoeira do céu. Na cruz o Senhor se fez pecado, mas Ele mesmo nunca pecou. Se fez semelhante à cobra, mas Ele mesmo não é cobra. Isso significa que quando você entende a mensagem do Evangelho, essa mensagem vai fazer também você como cobra sem ser cobra. Esperto, astuto, sábio. Sua sabedoria é a cruz. A pomba aponta para o Espírito Santo. Seja cheio da pomba sempre. Sempre. Você entende que a cruz é a fonte? Essa semana eu estava orando. Vou pregar sobre isso oportunamente. O Senhor falou comigo que na cruz o Senhor Jesus sofreu o fogo da ira de Deus. Ele foi queimado. Por isso ele clamou, tenho sede. Você tem noção do que é receber os pecados da humanidade toda? Nós não temos noção, não sabemos o que é isso. Mas ele recebeu e absorveu toda a ira e juízo divino. E a Bíblia fala então que caiu um fogo ali. E aí o Senhor falou comigo, você sabe o que é o fogo estranho? É qualquer fogo que não tem origem no Calvário. É lá que o Cordeiro foi queimado. A cruz é o altar de holocausto, o lugar de onde o sacerdote tinha que pegar o fogo, só podia ser do altar. Toda vez que você prega alguma coisa que não é o evangelho da graça, a cruz está falando de fogo estranho. Fogo estranho Deus rejeita. Encha a sua casa do fogo do altar. Mas o fogo do altar não é esse altar aqui, que as pessoas chamam de altar, nem é altar. É o altar do holocausto, o lugar que o Cordeiro era morto. Qual que é o lugar que o Cordeiro foi morto? Na cruz do Calvário. Vou pregar depois sobre isso. E por último, nunca deixe de se avaliar, com medo de ser acusação do diabo. Esse é um problema muito sério. Nunca deixe de se avaliar. Pastor, você pregou aqui muitas vezes que a gente não deve ter introspecção. Sim, introspecção é quando você fica se olhando para descobrir erro, né? Para descobrir se está ou não merecendo a bênção de Deus. Essa introspecção, ela procede do maligno. Mas uma autoavaliação correta é saudável. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu acabei de dar uma aula. É bom avaliar a aula que eu dei. É bom avaliar tudo que eu falei. Avaliar a sequência, o raciocínio. Essa avaliação é boa. Você, de vez em quando, avaliar como marido, avaliar como empregado, patrão, avaliar como estudante. É bom. É isso que te leva a crescer. Mas você não tem medo de se avaliar e perceber que tem algo errado. Por quê? Porque o amor do meu pai não muda. Pai, eu acho que eu não estou sendo o marido que deveria ser. Me ajuda. Isso é oração boa. Pai, eu acho que eu não estou sendo o patrão, o empregado ou o estudante que deveria ser. Eu estou avaliando e vendo que eu preciso de mudar nisso. Me ajuda. Essa é uma oração saudável.
Está me ouvindo? Mas agora, muitos irmãos dizem que não pode mais avaliar nada, porque tudo é do diabo. Não, nem tudo. Existe uma avaliação que é saudável, que não procede de condenação, mas que vem de um coração sincero, que quer crescer e fazer melhor. Eu quero ser um pastor melhor, eu quero pregar melhor, eu quero que as reuniões sejam melhores, eu quero que a nossa estrutura seja cada vez melhor. Quantos concordam que isso é de Deus? Mas como é que você pode melhorar se você não avalia? Você não para ver onde tem deficiência que podem ser corrigidas. Isso em paz. Não achando que Deus agora mudou em relação a você. Não, o Pai é o mesmo. O amor é o mesmo. Mas agora eu percebi algo que está fora. Meu Pai vai me ajudar a avançar. Eu vou avançar. E eu vou crescer cada dia mais. Você recebeu um coração para isso. Para fazer isso com saúde. Está me ouvindo? Sem se condenar. Apenas para fazer melhor, com mais zelo, o que Deus tem te chamado. Quantos aprenderam alguma coisa hoje? Aleluia. Fique em pé onde você está. Sabe, vou ser franco com você. Os manuais de homilética, de pregação, dizem que nunca deveríamos pregar um sermão com 10 pontos. Eu também, normalmente não faço isso. Hoje foi uma exceção. Mas quantos conseguiram absorver até o fim? Quantos ficaram pelo meio do caminho, não erga a mão. Mas se porventura foi demais para você, passa no Ministério da Palavra, compra o CD, ou então acessa o meu canal e assista de graça. Vai estar disponível para você. Mas acredite, a bênção, a unção, a poder disponível para você. Você não tem que se conformar com um casamento ruim, com a vida ruim, com um trabalho ruim, sem prosperidade, sem saúde, sem crescimento e sem fruto. Não precisa se conformar. Tem suprimento do céu disponível para você. Avalie-se em paz na presença de Deus e decida hoje fazer algo diferente. Quantos decidiram algo no coração hoje? Estende a sua mão para o céu. Pai, eu oro agora por cada um dos teus filhos. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, é que nos abre o entendimento para nos dar inteligência espiritual, sabedoria do céu. Nós te pedimos agora, dá-nos sabedoria. Sabedoria no casamento, sabedoria nas finanças, sabedoria nos relacionamentos, no trabalho, sabedoria no ministério. Ó Deus, que os teus filhos, pela graça, desfrutem de um suprimento superabundante que o Senhor tem para cada um. Pai, nós oramos nessa hora que toda obra maligna, toda cadeia do inferno, toda seta de condenação e de acusação, seja agora removida pelo sangue de Jesus. Que cada um tenha clareza que é perdoado e que é amado, e que o teu amor por nós é incondicional, imutável, permanece vivo, em nome de Jesus. Move, Senhor, nós te pedimos. Aleluia. Quantos dizem amém? Glória a Deus, que o Senhor possa te abençoar. Tem uma semana cheia do Espírito. Pergunta ao irmão que está do seu lado se ele participa de uma célula. Se ele não participa, convide-o para a sua célula. Amém? Faça isso em amor nessa manhã.